Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aí do nosso curso Elétrica Prática Online e mais um conteúdo para você aí sobre instalações elétricas. Esse tema de hoje é muito importante, você pode estar vendo aí no título, vai estar vendo no título, da importância que é segurança em instalações elétricas, tá certo? A segurança em instalações elétricas é fundamental para o eletricista, tá certo? Existem profissionais que às vezes não se atentam a isso. E daí a importância de você ter uma formação, ter um curso, e de você souber, né, e ter essa informação com você. Nós sabemos que a eletricidade é muito perigosa, né? Por quê? Porque diferentemente das outras profissões, vamos dizer o pedreiro, né? Ele vê o trabalho dele. Então quando ele vai assentar uma lajota, ele faz a massa, ele coloca a linha, coloca o prumo, coloca a régua e ali ele começa a assentar a lajota. Ele vê o serviço que ele está fazendo. O gesseiro é a mesma coisa. Então quando ele está fazendo um gesso, fazendo um acabamento, ele vê o serviço acontecer ali. E assim as outras demais profissões, o marceneiro, um padeiro, né? As demais profissões aí, o marceneiro, né? Então o que acontece? Esses profissionais, eles veem, né? Aí a obra da mão deles, o serviço da mão deles. Já o eletricista, eu já cheguei a trabalhar com painéis de 440, já cheguei a fazer manobras em cabines de 13.8, né? E com eletricidade você está trabalhando com a alta tensão e simplesmente você parece que está desligado, né? Se você não tiver uma chave de teste ali ou alguém falar para você que está energizado aquele sistema, aquele circuito, aquele quadro, você logo não vai perceber ali que aquele quadro está energizado, tá certo? Então daí a importância de ter essa preocupação em segurança em instalações elétricas. Hoje nós temos uma norma regulamentadora, que é a NR10, né, que traz essa prática de segurança em instalações elétricas. Há um mito muito grande, né, que anda em meio aos eletricistas, dizendo assim, fala, não, a NR10 é só para os profissionais da indústria. NR10 é só para aquele que vai entrar numa empresa, NR10 é só para aqueles que trabalham embarcado, para aqueles que trabalham em uma empresa, né? Mas a norma vai falar que todos aqueles que trabalham com eletricidade, isso é importante frisar, se você trabalha com instalações elétricas, residenciais, industriais, predial, né? A elétrica comercial também, se você trabalha com instalações elétricas, eu te indico a você fazer um curso de NR10 para que você aperfeiçoe os seus procedimentos de segurança em instalações elétricas, tá certo? Então, as instalações elétricas, ela exige para que você tenha uma segurança ao fazer uma instalação elétrica, você tenha consciência, né, do que você está fazendo e a forma com que você está fazendo, tá certo? Ouve-se, eu já participei de muitos treinamentos sobre NR10, já trabalhei em empresas do ramo siderúrgico, laticínio, empresas do ramo automobilístico, e pude presenciar, né, em algumas dessas empresas alguns acidentes, né, com companheiros, com profissionais que trabalhavam conosco. E o que acontece? Na maioria desses acidentes, era a maioria das vezes a falta do procedimento, tá certo? É a falta de ter mesmo a consciência de segurança em instalações elétricas, né? E você que vai fazer a instalação elétrica residencial, nós vamos entrar um pouco nesse tema, vai ser um conteúdo muito aprofundado, né, sobre instalações elétricas e a segurança nessas instalações elétricas, né, como eu devo agir em certas ocasiões, nós vamos abordar aqui, e você certamente vai poder aí ter uma orientação sobre segurança em instalações elétricas, tá certo?
É importantíssimo você ter esse domínio sobre a segurança para você fazer os serviços elétricos, para que você tenha aí a consciência e consiga realizar o seu serviço de uma maneira, tá certo? Exemplo, se você for fazer uma iluminação em um galpão, né? Você vai avaliar aquele serviço. Se você for fazer um serviço externo, você vai avaliar aquele serviço. Então o eletricista isso ele tem que estar muito presente nele, não só a parte técnica, né, que é a parte de execução, a parte de conhecimento, mas essa parte de segurança, ela também tem que estar na veia do eletricista. É comum nas empresas por onde nós passamos, todo dia na parte da manhã ali tem o chamado DDS, né? É o diálogo de segurança. Existe outra empresa, leva o outro nome, mas aquele diálogo de segurança, ele é importante para a equipe, por quê? Porque ali o líder, o mestre de elétrica, o chefe da equipe, ou o encarregado, o supervisor, ele vai abordar a equipe e vai levantar para a equipe, naquele dia de trabalho, os principais pontos onde a equipe deve ter segurança, tá certo? Nós vamos fazer a instalação hoje numa parte subterrânea, tenha cuidado com a iluminação lá é pouco difícil iluminação, lá vai ter área escorregadia, você vai ter que tomar cuidado com isso, sempre usando óculos, luva, capacete. Então, no diálogo de segurança de uma indústria, isso acontece bastante. Agora, o eletricista que trabalha autônomo, na maioria das vezes é ele mesmo, né? Ou ele um ajudante. Então, ali, aquele eletricista, ele vai ter que desenvolver esse raciocínio, por isso que a NR10 é bom, que você vai desenvolver esses raciocínios para que você consiga ter um dia de trabalho pautado com segurança. Tá certo? Vou ter que fazer uma iluminação no telhado, vou ter que fazer uma iluminação externa, vou usar andaime, vou usar escada, vou usar aquela plataforma elevatória, então vou usar cinto de segurança. Tem como eu prender esse cinto de segurança que eu vou estar naquela casa em algum lugar, vou precisar de uma linha de vida, né? Vou usar a linha de vida. Vou usar o trava-queda, quando eu cair vai me travar. Então são ações que você vai precisar desenvolver na sua caminhada de um eletricista de sucesso. Você vai precisar desses conhecimentos que são importantíssimos, tá certo? Volto a frisar, para procedimento de instalações elétricas, tá certo? Nós vamos entrar em alguns temas aqui, tópicos, aonde eu tenho certeza que você certamente vai relembrar algumas coisas aí e talvez esse assunto não te interesse muito, mas eu posso dizer para você, é importantíssimo esse assunto para a sua carreira profissional. É importantíssimo você fazer menção da segurança quando você for fazer os seus serviços elétricos, tá certo? Você com certeza vai ser um profissional diferenciado ao você abordar esse tema diariamente no seu serviço, onde nós vamos ver aqui nesse vídeo, tá certo? Fica comigo aí nesse vídeo. Segurança, tá certo? Segurança em instalações elétricas, tá certo? Elétricas. E hoje nós vamos estar vendo, tá certo? Esses tópicos aqui, o início da segurança. O início da segurança. Do eletricista, tá certo? Então, pessoal, nesse breve vídeo aqui, o que nós estamos abordando aqui? Qual é a segurança aqui no início? O início da segurança para o eletricista, tá certo? Ou seja,
O eletricista, no nosso caso aqui, vamos enfatizar o eletricista residencial, tá certo? Residencial, que é o nosso foco, tá certo? Residencial. Na maioria das vezes, o eletricista residencial, ele vai chegar num serviço, num determinado serviço, ele vai dar o orçamento. Então, quando ele chega ali no cliente, ele vai avaliar o serviço que vai ser realizado. Vai instalar uma lâmpada, uma luminária, vai instalar um lustre, vai instalar um refletor externo. Então, o eletricista ele tem que estar na consciência dele que ele foi ali para dar um orçamento. O que muitas vezes acontece é que o eletricista ele não se atenta para essa questão da segurança, tá certo? Na hora de dar o orçamento, ele não se atenta para a segurança que ele vai realizar o serviço. Então, se ele cobra X para instalar uma lâmpada, tá certo? Ele vai ali naquele orçamento residencial, ele vai cobrar aquele mesmo X. Só que essa lâmpada, diferentemente das outras lâmpadas que ele costuma instalar, ou um refletor, estou dando uma ideia aqui de uma lâmpada externa. Só que essa lâmpada que esse eletricista vai instalar, ela está em 7 metros de altura, né? Vamos colocar assim. É uma iluminação externa de uma casa muito grande, um pé direito muito grande, e tem que se instalar uma lâmpada, tá certo? Em 7 metros de altura, tá certo? Então, ou seja, o preço que ele dava naquela lâmpada normal ou um refletor normal é diferentemente de um orçamento dado em uma lâmpada a 8 metros de altura. Mas só que às vezes ele se perde um pouco no orçamento dele e ele dá aquele valor, só que ele não lembra disso, que uma lâmpada a 8 metros de altura, ele vai ter que usar um outro recurso para fazer aquela instalação. E é aí que começa, porque se ele deu o valor lá embaixo, possivelmente e talvez ele não vai conseguir alugar um andaime para fazer aquele serviço. E aí o que ele vai fazer? Ele, não, eu uso uma escada. Só que às vezes a escada que ele vai colocar, a posição não fica boa, tá certo? O ângulo da escada não é um ângulo favorável para ele realizar aquele serviço, então ele vai ter uma dificuldade maior para se arriscar, né? Nós já vemos vários e vários exemplos aí de eletricista que subindo em escada caiu, tá certo? Porque às vezes não precificou direito, às vezes não conseguiu enxergar. Então a segurança para o eletricista, o início da segurança para o eletricista, ela está aqui, ó, o primeiro tópico, ela está no orçamento, tá certo? Tá certo? Então, o eletricista, ele precisa, o início, ele precisa de ver o que? O orçamento, onde chegou no serviço, na obra. É diferente de você instalar um chuveiro elétrico, que geralmente tem uma altura padrão entre uns 2 a 2,50, vamos colocar assim, dizer, tem um padrão, você vai usar uma escada para fazer a instalação de um chuveiro elétrico. Agora de uma luminária, tá certo? Externa, com 8 metros de altura. Então, se você colocar a escada ali, para você trabalhar na escada, já vai ficar diferente. Você vai precisar de uma mobilidade maior. Eu conheço excelentes profissionais. Profissionais que executam o serviço de uma maneira extraordinária. Profissionais que, rapaz, eu vou falar para você, eu tiro o chapéu, que são técnicos mesmo. Mas quando está lá nas alturas, trabalhando acima de 6, 7, 8 metros, ele trava. Tá certo? Ele trava. Aí às vezes o eletricista ele deu o orçamento, ele não conta, talvez é o primeiro serviço dele em altura, né? E ali ele não consegue às vezes trabalhar direito por causa da altura, tá certo? Então, a primeira coisa que o início da segurança de um eletricista para realizar serviço elétrico, ele tem que, no orçamento dele, ele tem que ter essa visão ampla sobre esse serviço, tá certo? Ele tem que ter essa direção na parte do serviço dele. Então, fica essa dica, a primeira dica para que o eletricista, quando ele vai fazer o serviço, ele, vou precisar de andaime, vou precisar de escada,
Não, vou precisar de uma plataforma elevatória. Fala, como assim plataforma elevatória? Já houve exemplo de companheiros, eu ainda nunca peguei essa instalação, mas é possível que você possa pegar de fazer uma instalação de um ginásio, tá certo? De um ginásio, de uma quadra poliesportiva, onde o teto é muito alto. Se você usar o andaime, às vezes de rodinha, às vezes você não vai ganhar tanto volume. Então, e muitas das vezes usa a plataforma elevatória, aquela plataforma às vezes elétrica, e você vai guiando ela e vai fazendo a instalação elétrica. Então, há N formas de se fazer instalação. Não, mas aí se eu usar a plataforma vai ficar caro. Mas se você pegar uma sequência de muitos serviços, às vezes o andaime de rodinha não vai te adiantar, tá certo? Às vezes o andaime de rodinha lá naquele serviço vai... Então isso tudo o eletricista ele vai avaliar lá no orçamento, mas sempre com uma visão pautada sempre na segurança do eletricista. Então, a segurança do eletricista começa ali, no orçamento. Vou usar cinto de segurança? Ele altura o serviço. Não, andaime dá, mas vou usar o cinto de segurança. Se você usar o cinto, você vai prender aonde? Não, eu prendo no andaime. Mas se o andaime cair? Aí você vai cair junto com o andaime. Então, tem que se... Não, mas tem como eu esticar uma linha de vida para me prender o cinto de segurança e travar e ficar bem travado para fazer o serviço? Fala, não, lá é a casa do cliente e não tem como eu usar, então, uma linha de vida. Não, então eu tenho que arrumar um jeito de fixar bem esse andaime. Então eu tenho que travar, colocar uma trava, prendo de um lado, prendo de outro. Tá certo? Para que você... Não, tem como colocar aqui um trava-queda também. Tá certo? Uma linha vertical, ele tem uma linha vertical, que se eu cair, ele trava a queda. Pô, perfeitamente. Isso tudo o eletricista ele tem que avaliar, tá certo? Tem uma frase que eu trabalhei numa empresa, e eu vou colocar ela aqui, tem uma frase que eu tenho muito comigo, por todas as empresas que eu passei, e essa frase eu vou levar sempre comigo. Tem alguns que não gostam dela, mas a frase é a seguinte, a frase não é minha, essa frase não é minha, essa frase é de uma empresa que eu trabalhei, era uma diretriz dessa empresa. Diz assim essa frase: se algo não pode ser feito com total segurança. Se algo não pode ser feito com total segurança, então não faça. Vou colocar aqui o então. Tá certo? Essa frase não é minha. Então eu tenho essa frase aqui muito comigo. Se algo não pode ser feito com total segurança, então não faça. Tá certo? Isso aqui eu levo para mim. Né? Todas as empresas por onde eu passei. Não, eu quero que você suba no andaime e sem cinto. Falando, calma aí, então você vai olhar o serviço. Você fala, não, aqui eu tenho que fazer assim, mas o outro eletricista que veio antes de você aqui dar orçamento, ele cobrou Y e ele falou que ele faz aqui com uma escada de madeira. Ele coloca uma escada que ele tem lá e ele sobe aqui e ele faz. Então, é de serviço para serviço. O meu serviço é esse e o meu valor é esse. Então, o eletricista de sucesso, ele tem a consciência aqui, ó, da segurança, tá certo? O eletricista de sucesso, ele sabe o que ele faz, ele sabe o orçamento que ele está dando, tá certo? É o princípio ali da segurança. E o eletricista de sucesso, ele sabe porque ele tem todo um sistema, uma logística, vamos colocar assim, trabalhando para ele ali. Ele sabe disso. Porque ele tem métodos que se esse orçamento aqui não fechar, ele sabe que vai aparecer outros. Porque ele tem uma estratégia para sempre alavancar sua carreira. Não é um serviço que vai botar em risco
a vida dele, a qualidade do serviço dele. Porque se ele está lá fazendo a instalação elétrica, as coisas acontecem assim, tá certo? Com o eletricista é assim, as coisas acontecem assim, que ele está fazendo o serviço elétrico lá, ele lá em cima lá, ele deixa o lustre do cliente cair e o lustre quebrou. Nossa Deus, lustre de 2, 3 mil reais. Eu falo para você que eu cheguei a instalar me chamou para fazer essa instalação, falou, ó, eu tenho esse lustre aqui para instalar, e esse lustre aqui é peça única, tá certo? Eu vou até colocar esse lustre aí para você ver a foto aí, né, no vídeo, vai estar colocando a foto aí, vai estar ao lado aí a foto do lustre, tá certo? E eu instalando o lustre. Esse lustre é um lustre que dificilmente eu conseguiria instalar ele de uma forma normal. Então eu negociei com o cliente, falando, então eu vou precisar do andaime, eu vou precisar do gesseiro. Aí o gesseiro já estava na obra. Aí ele falou, não, o gesseiro está aqui. Eu falei, então eu vou ter que, porque esse lustre eu não vou prender ele no gesso, era rebaixamento de gesso, tá certo? Não era o gesso drywall não, de gesso, rebaixamento de gesso mesmo. Falei, então não, eu não vou prender esse lustre no gesso não, eu vou ter que fazer um trabalho lá no teto, um reforço para me prender. Assim foi feito. Aí ele chamou o gesseiro e tal, fechou com o gesseiro, então o gesseiro fez um reforço a mais na estrutura para que eu colocasse o lustre abaixo, tá certo? Então, é de serviço para serviço, então já foi contratado um andaime. Então, isso tudo aí que eu estou falando para vocês, é necessário você avaliar o serviço. Se algo não pode ser feito com total segurança, então não faça. Eu tenho essa frase comigo. Eu cheguei para fazer o serviço, e outra coisa também que eu levo muito comigo é a sua credibilidade como profissional, tá certo? Você está vendo esse vídeo aqui, talvez você é um profissional, talvez você está fazendo um curso, ou talvez você está pesquisando um curso para você fazer. Isso é um investimento, você está investindo o seu tempo em algo. Então a sua mão de obra é uma mão de obra qualificada. A sua mão de obra é uma mão de obra técnica, uma mão de obra que exige um respeito técnico. Então, se você chega para fazer um serviço, não, aqui é assim, o rapaz deu, se você quiser, eu pego, puta, eu falo, então eu vou pedir desculpa aí, mas eu não vou pegar esse serviço não. Meu serviço é esse, o valor é esse, que eu vou precisar de um andaime aqui, e o aluguel do andaime é X, eu vou precisar disso aqui, pronto. Tá certo? Existem coisas em instalações elétricas que não tem como você negociar, tá certo? Existem coisas em instalações elétricas que não vai ter como você dar um jeito, e uma dessas coisas em instalações elétricas é a palavra segurança, tá certo? Não vai ter como você negociar com a segurança, você vai precisar de ter essa visão para você realizar o serviço. Então o primeiro tópico aqui que você vai olhar para você no início da segurança de um eletricista residencial é lá no orçamento, que é lá que tudo vai começar, tá certo? É lá no orçamento que ele vai conseguir ver o que ele vai fazer, o material, a forma com que ele vai trabalhar e a maneira com que ele vai executar o serviço. É aqui que ele vai começar a executar o serviço. O segundo item que ele vai ver aqui, ó, chama-se os EPIs, tá certo? Os EPIs de segurança. Então, a segurança do eletricista depois vai continuar. Óculos, tá certo? O eletricista é importante usar. A luva, o eletricista é importante usar. O capacete, também, não precisa. O capacete é importante. O eletricista é residencial, mas é preciso uma botina para eletricista. Muitas das vezes o eletricista ele vai ter que fazer algum serviço, não todos, mas às vezes ele vai ter que fazer o serviço com circuito energizado. Ele vai precisar, às vezes, fazer serviço que não tem como parar a máquina, não tem como parar os setores, tá certo? Eu vou te dar um exemplo claro. Você é chamado para fazer corrigir um sistema num hospital, um sistema que entrou em curto no hospital. Não, desliga, não vai ter como separar um hospital. Né, desligar todos os disjuntores, então você vai ter que trabalhar com a energia ali, energizar dos outros circuitos. Então é onde você vai ter que usar os seus recursos técnicos. Então tem que ter uma luva boa, um EPI apropriado, uma botina para eletricista. Eu já vi eletricista
residencial, né, trabalhando com botina de biqueira de aço, né, que é para mecânico. Não pode, tá certo? O importante é você usar o EPI. Mas isso aí vai gerar custo, isso aí não vai estar no meu orçamento, isso aí eu vou ter prejuízo, isso aí quem tem que ter é firma, eu não ligo para essas coisas. Uma coisa eu posso te dar uma dica. Com todos esses 14 anos, né, em instalações elétricas, eu já passei pelo setor siderúrgico, já passei pelo setor de alimentos, empresa alimentícia, já passei pelo setor automobilístico, né, no caso foi a chaparia lá da Peugeot, já passei pela construção civil, como eletricista também, tá certo? Em instalações, e eu posso te afirmar de todos esses setores aí que eu passei, e por último agora, passando na hotelaria também, hotel, tá certo? Manutenção elétrica de hotel. Eu posso dizer para você categoricamente, os EPIs são importantíssimos para a sobrevivência do eletricista, tá certo? Para você que trabalha com eletricidade, use os EPIs, tá certo? Usa botina, usa luva, usa o óculos. Mas eu vou... Não, é investimento, tá certo? Você está fazendo um investimento no seu material que você vai estar utilizando, tá certo? É essa consciência que o eletricista de sucesso tem. Ele precisa de fazer um serviço, ele tem essa consciência que isso aí... E outra coisa, isso gera um valor para o seu cliente, tá certo? Isso gera um valor que às vezes não é um valor tangível, que ele vai te dar um dinheiro a mais, ele não vai dar uma bonificação porque ele está usando botina, luva, não, mas isso dá um valor de qualidade do serviço, tá certo? Porque o seu cliente está vendo você executar o serviço elétrico e logo ele está vendo, fala, rapaz, aquele ali preocupa com segurança, hein? Aquele ali usa óculos, aquele ali usa luva, ele usa botina, tá certo? Ele sempre deixa a área dele limpa, organizada, ele fechou o serviço, ele limpa tudo, organiza tudo, deixa tudo certinho. Isso aí para o seu cliente, isso aí está dando uma visão de qualidade para o seu cliente, tá certo? Ele está avaliando você com um serviço de qualidade, tá certo? Aí é importante você ter essa visão da segurança, usando sempre os seus EPIs aí, que é o mais correto para que você venha a ter sucesso nas suas instalações. Tá certo, pessoal? Então, outro tópico aqui sobre segurança é essa pergunta. Tá certo? Então, o que essa pergunta aqui faz? O que isso tem a ver na segurança em instalações elétricas? Estou bem hoje? Nas indústrias, no DDS ali, propriamente dito, no DDS você vai ter um campo de marcação onde você mesmo faz a autoavaliação. Você está bem hoje para mexer com instalações elétricas? Se você estiver bem, você marca assim nas indústrias. E você, se você não estiver bem, você marca não. Explica para o mestre, para o líder, para o encarregado, para o supervisor o que está acontecendo. E ali você é direcionado para o setor de RH, você vai para psicólogo, você vai conversar. Hoje, em instalações elétricas residenciais, isso é importante, tá certo? Você marcou com o cliente, chegou lá às 9 horas da manhã para executar o serviço, o cliente precisa da casa iluminada e você está fazendo o serviço elétrico e você está fechando o painel. Está fechando, só que às vezes você está com uma dificuldade em casa, está acontecendo alguma coisa, você não está bem naquele dia para realizar o serviço. É mais fácil você fazer essa pergunta para você. Não, você está bem para trabalhar hoje com instalações elétricas residenciais? Fala, poxa, hoje eu não estou bem, tá certo? Hoje eu não estou bem, minha cabeça não estou bem, então eu vou ter que falar com o dono da obra, falar, cheguei aqui, é importante. Não, não estou bem, e longe. Não, o eletricista de sucesso, o profissional, ele vai até o serviço, tá certo? Ele vai lá, ele chega no cliente, às vezes ele começa a trabalhar, tá certo? E depois ele fala pro cliente, fala assim, realmente para mim hoje não vai dar, eu tenho que resolver. Agora, por que não fica bom pro eletricista, se ele marcou com o dono lá da obra,
o dono do serviço, ele marcou 9 horas, certo? Marcou 9 horas. Às vezes o cliente deixou uma consulta, deixou de levar o filho na escola, pediu alguém, o cliente movimentou a agenda dele toda, tá certo? Movimentou a agenda dele toda. E aí quando dá 5 para as 9 você liga, fala, não, é que aconteceu um problema aqui, eu não vou... Aí não fica bom para o eletricista, tá certo? Agora o eletricista de sucesso, ele sabe que ele não está bem, mas ele faz o esforço profissional, ele vai até o cliente, ele vai até a obra, ele vai até o serviço, chega lá, ele se apresenta, quando ele chega lá, ele se apresenta, ele simplesmente fala assim, hoje eu não estou legal, realmente não vai dar, eu estou passando algumas coisas pessoais, eu estou assim, eu estou assado, sair daqui eu vou procurar uma assistência, eu vou num psicólogo, eu vou fazer isso, isso aí o cliente está te avaliando com outro olhar, tá certo? Por quê? Porque ali você está sendo um profissional, é aquilo que nós estamos falando muito aqui dentro dos nossos conteúdos, que você tem sido um eletricista de sucesso. Então daí a importância de você sempre fazer essa pergunta, levantou de manhã, segurança e instalações tem que ter. O desenho técnico tem que estar na sua mão. O know-how técnico tem que estar na sua mão. O conhecimento técnico tem que estar. Mas você é um ser humano, tá certo? E você vai olhar, eu estou bem hoje? Estou bem hoje para realizar esse serviço? Fala, não estou bem. Não estou bem hoje para realizar o serviço. Eu não vou conseguir fazer esse serviço. Tá certo? Então, mas você é um profissional, tá certo? Eu gostaria que você olhasse do lado do cliente, tá certo? Do lado do cliente. Ele é o seu patrão, tá certo? E ele te contratou, ele fechou o orçamento com você, você chegou lá, né? Ele tá te esperando, aí 5 para as 9 você liga, tá certo? Ou 9 horas, 9 e 5. A pior coisa que tem do eletricista, tá certo? É a falta de pontualidade, tá certo? Aí já fica uma dica para os eletricistas, né? Fala, não, eu chego 9, não. Você marcou 9 horas, tem que fazer o possível para chegar em 9, tá certo? 5 para as 9, tem que chegar no horário, porque você é um técnico, você é um profissional de instalações elétricas, tá certo? Então, essa pergunta é importantíssima você fazer, tá certo? Qual é a pergunta? Estou bem para realizar o serviço hoje eu estou bem para realizar esse serviço? Se você não estiver bem, faça isso. Siga esse manual, certamente você já vai avançar. Isso aqui, tanto para os eletricistas como para as outras profissões. Faça isso e certamente você vai ganhar aí até uma atenção especial ali do teu cliente. Ele vai olhar para você de uma maneira diferente. Com certeza ele vai olhar para você de uma maneira diferente. Beleza, pessoal? Outra coisa que é agora para fechar agora nosso tema sobre segurança e instalações elétricas a última coisa que eu considero importante é análise dos riscos, tá certo? Dos riscos. Qual que é a importância disso aqui, da análise dos riscos? Do eletricista, vamos supor, você fechou o orçamento de sucesso, que são técnicas estratégicas que o eletricista de sucesso tem, você fechou o orçamento de sucesso, você se sentiu bem para realizar o serviço, você chegou, acordou bem, né, tomou o café da manhã, fez seu exercício, chegou lá para fazer o trabalho elétrico, você está bem, tá certo? Bem profissionalmente, então você vai para o campo fazer o serviço. Aí vem a análise dos riscos, tá certo? Por que a análise do risco? Não, mas você fez lá no orçamento, só que tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho. Como? O trabalho era para ser feito na área externa e hoje está chovendo, tá certo? Pode-se fazer esse serviço na chuva? Poxa, tal. Esse serviço pode ser feito no sol quente? Esse serviço, o cliente adiou, rapaz, não dá, era uma loja, e aí ele viu que de manhã fica ruim, então vou ter que fazer esse serviço de madrugada, né? Como já fizemos diversas vezes. Então, vai ter que entrar de madrugada, 1 hora da manhã, as coisas mudou, então... Mas e aí, dá para se fazer esse serviço de madrugada? As coisas agora mudou, o cenário daquele contrato mudou. Então tem que se fazer a análise dos riscos, tá certo? Eu vou precisar fazer uma manobra, muita atenção nisso. Então há uma sequência na NR10 de desenergização, tá certo?
você tem que sempre desligar os disjuntores em sequência. Então, há uma sequência para você fazer a desenergização e para você fazer a ligação, você ligar os disjuntores. Então, há uma sequência lógica. Eu desligo tudo, depois eu ligo tudo, tá certo? Então, tem uma sequência lógica aí que você precisa de entender. Tem a regra, vou mexer, análise dos riscos. Vou mexer com um painel elétrico e cujo painel elétrico ele está ligado. Tem uma regra, né, chamada regra da mão direita, para se desligar painéis energizados, tá certo? Painéis que passam cargas altas ali nele. Tem a regra da mão direita, você vai fazer a regra, tem essa regra da mão direita para fazer manobra. Então, o eletricista, ele vai sempre trabalhar com segurança, tá certo? Ele vai precisar, eu uso o EPI, na hora do orçamento elétrico ali, eu fiz um orçamento de sucesso, consegui ter êxito no orçamento, fechei o orçamento, cheguei agora, estou analisando o risco no local, tá certo? No local. Quando eu vim aqui o piso não estava molhado, agora está molhado. O andame pode escorregar, a escada pode escorregar. Então, tem que ter essa análise ali na hora, tá certo? De se começar a fazer o serviço. Então, fica para você a dica e mais esse vídeo aí de sucesso, para que você possa ter sucesso e êxito na sua carreira profissional, para você ser um eletricista de sucesso. Segurança é importantíssimo para o eletricista. Segurança é importantíssimo para você ter uma carreira de sucesso. Com segurança, o seu cliente vê valor no seu serviço. Com segurança, o seu cliente avalia e vê certamente que você é um profissional técnico de execução de serviço elétrico. E é através da segurança que você certamente vai ter êxito e vai ser visto como um eletricista de sucesso e profissional. Tá certo, pessoal? Forte abraço e até uma próxima aí. Forte abraço.